Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio e este é o Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, São Bernardo de Graciliano Ramos. Esse livro faz parte da lista de leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o vestibular 2023. Você pode consumir esse conteúdo no YouTube e também no Spotify, no podcast Leia Mais com Júlio. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1934. O mundo vivia épocas conturbadas. Nós estávamos saindo do período do final da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, 1919, por ali. Em seguida, em 1929, teve o craque da Bolsa de Nova York, que abalou a economia mundial. Esse livro, então, publicado em 1934, há pouquíssimo tempo, 5 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, que abalou todo o nosso planeta. Esta obra sensacional de Graciliano Ramos tem uma diferença fundamental em relação a outra obra dele também muito boa, Vidas Secas. No Vidas Secas nós temos o personagem principal, o Fabiano, que é uma pessoa oprimida. Toda a história é contada do ponto de vista de um oprimido. E já nesse São Bernardo, o personagem principal, Paulo Honório, ao contrário do Fabiano, ele é o opressor, o que vai nos contar a história. Este é um romance psicológico, narrado em primeira pessoa pelo um eu protagonista, aonde ele vai vai mostrar-se um personagem com extrema ganância, com um desejo assim enorme de ascensão social. E ele alcança isso, mas esse objetivo alcançado faz ele perder a sua humanidade. No primeiro capítulo, ele nos conta que tomou a decisão de escrever as suas memórias. Mas ele era uma pessoa iletrada, ele só lia coisas assim da sua área de interesse, a agricultura, a pomicultura, a lavoura, as coisas de previsão do tempo, todas as coisas ligadas assim ao campo. E ele não tinha instrução literária para escrever essas memórias. Então, para ajudar ele nesse projeto, ele convocou alguns amigos. Era um padre, um jornalista, uma pessoa lá que ia se encarregar da tipografia, da impressão. Então, ele designou essas tarefas. Mas esses amigos dele, todos eles não concordaram com essa tarefa, não aceitaram. Inventaram alguma desculpa que não podia, tinham outros a fazer, eles deixaram para lá. Com exceção de o Gondim, que era o jornalista. E esse sim resolveu escrever, ajudá-lo, e pegou algumas notas, tudo, e começou a escrever. Passado algum tempo, o Gondim levou até o Paulo Honório 2 capítulos, que ele já havia escrito, né? E o Paulo Honório não gostou absolutamente nada daquilo ali. Ele achou uma linguagem muito rebuscada, ele não falava assim, aquilo não era exatamente o que ele estava imaginando. Para ter uma ideia de como ele não gostou, eu vou ler aqui um trecho na página 9, onde quando ele leu os primeiros capítulos, ele disse para o Gondim: "Vá para o inferno, Gondim, você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma." E ele se desgostou bastante com aquela narrativa e ele resolveu então assumir a narração, ele mesmo passou a escrever. Então passa a ser uma história contada oralmente, com as próprias palavras dele, com o pouco vocabulário que ele tinha, com os dizeres, com os ditos da época. Então o Paulo Honório começa a se apresentar para os leitores. Ele diz lá nas primeiras páginas dos seus escritos: "Tenho 50 anos, possuo certidão de nascimento, porém essa certidão não consta pais, só padrinhos. Sou o iniciador de uma família." E isso causava para ele uma certa decepção, mas ao mesmo tempo ele tinha a satisfação de não ter parentes pobres a quem ele precisasse ajudar. Ele, na sua infância e adolescência, fez de todos os tipos de serviços possíveis para não passar fome. Ele foi guia de um cego que o maltratava, o qual puxava suas orelhas, conforme ele mesmo conta. Foi vendedor de doces, trabalhou na enxada por 5 tostões, por 12 horas de trabalho. E o primeiro
ato assim digno de nota que ele conta que aconteceu na vida dele foi ele ter esfaqueado um desafeto. E isso lhe rendeu 3 anos, 9 meses e alguns dias de cadeia. Na cadeia, ele aprendeu a ler, a fazer contas, ele lia a Bíblia de um outro recluso que existia na cadeia, que se tornou seu amigo. Ele conta que aprendeu aritmética para não ser roubado além da conveniência. Aqui ele nos conta nos primeiros meses, os primeiros anos da vida dele. A princípio, o capital se desviava de mim e perseguia-o sem descanso, viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, marchando no fiado, assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas. Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala os berros e executei transações comerciais de armas engatilhadas. Ele realmente não estava disposto a perder. A partir daí, quando saiu da cadeia, ele tinha uma meta. Ele ia comprar a fazenda onde ele foi humilhado, onde ele trabalhou 12 horas por dia, em troca de tostões e de comida. E ele, para isso, ele elaborou um plano, ele já tinha, digamos assim, aprendido a ser agiota, ele começou, por causa da aritmética que ele tinha aprendido, ele aprendeu bem a função de emprestar dinheiro, cobrar juros, aquela coisa toda. O patrão dele, antigo, havia falecido, aquele que havia humilhado, e a fazenda estava nas mãos do filho desse falecido fazendeiro. Só que esse filho, ele havia ido para a cidade para estudar, ele não tinha assim o traquejo para lidar com uma fazenda, e ele era viciado, bebida, droga não, né? Mas com bebida, jogo era o principal vício, e ele viu aí uma oportunidade. Então ele se aproximou do filho do antigo patrão e começou a oferecer o dinheiro para fazer umas melhorias na fazenda. Ele foi emprestando, foi indo, foi aumentando, não foi cobrando a dívida. Quando a dívida já estava vultuosa, ele foi lá e exigiu a devolução do dinheiro que lhe era devido. E essa pessoa, o filho do antigo patrão, não tinha dinheiro para quitar essa dívida e ele negociou até que ele tomou das mãos do filho do antigo patrão, ele tomou essa fazenda e passou ele a ser dono da fazenda onde ele havia sido explorado. E essa fazenda se chamava São Bernardo, que é o que dá título ao livro. Agora que ele detinha a posse da fazenda, ele começou a fazer melhorias, ele trabalhava muito, ele tinha empregados, mas ele pagava os empregados muito mal, os empregados trabalhavam em condições insalubres, o funcionário só servia para ele para trabalhar, no mais não, ele não tinha humanidade nenhuma. Então naquele ambiente só existia uma palavra, trabalho. Não existia descanso, os empregados moravam mal, comiam mal, só serviam para trabalhar. Ele não tinha nenhuma preocupação com saúde, com condições sanitárias, com nada. Os empregados eram um bem que ele podia dispor da maneira que precisasse. E a fazenda só foi crescendo, foi aumentando, ele cada vez tinha mais dinheiro, até que um dia ele começou a pensar que ele estava ficando velho, estava ficando com 50 anos, nós estamos falando de 1930, década de 30, 34, 35, então uma pessoa com 50 anos naquela época estava chegando ao final da vida, e ele precisava de um herdeiro. E nas palavras dele, ele diz que um belo dia ele amanheceu e pensou que ele deveria casar. Mas ele não pensava em amor, não pensava em namorar, não pensava... Ele precisava de uma mulher que lhe desse um filho. E ele vai e encontra a Madalena, que venceu a nossa próxima personagem. Era uma moça já com 27 anos, já tinha, segundo para os padrões da época, passado da idade de casar, morava com uma tia solteirona, e ele fez uma proposta para ela. Disse para ela, olha, eu já estou com 50, você está com 27, nós não vamos ficar mais novos, eu preciso ter um filho, você precisa de um marido, você é professora ganha pouco, já ganhava pouco naquela época, ganha pouco até hoje os professores, e eles fizeram um acordo. Você vai morar lá comigo na São Bernardo, pode levar a tua tia, não tem mais despesas nenhuma, não vai ter nenhuma preocupação, e você vai me dar um filho. E ela aceitou esse trato. Ela disse para ele que precisava de algum tempo para se preparar,
Um ano, mais ou menos. Eu disse, não, nada disso. Um vestido branco se faz em 24 horas. Então ele deu uma semana e uma semana eles casaram e ele passou a morar na fazenda. Então a Madalena foi morar na fazenda. Eles, passado algum tempo, eles realmente tiveram um filho. Nem o nome da criança aparece na história, tal. Ele não dava essa importância toda. Mas ela notou que os métodos dele, de como ele tratava os empregados, como ele tratava mal, ele espancava o funcionário que fazia alguma coisa errada, o funcionário que adoecia não tinha assistência, ele não servia, se não servia para trabalhar, não servia para mais nada, enfim, todas essas coisas. E ela começou a tomar partido dos empregados, começava a acudir quando alguém estava doente, e ele achava que aquilo era um desperdício de tempo, que ela era comunista, que era o medo que existia na sociedade da época, né? E ele começa a ver que prestar atenção nos cuidados que ela tinha com os funcionários, com os empregados, e ele começou a desconfiar, achava que ela estava traindo ele com algum funcionário. Então ele começou a ver, como a gente disse, ele começou a ver chifre em cabeça de cavalo. Mas não acontecia nada, ela só era preocupada, ela era humanitária, e ele cada vez menos humanizado, digamos assim. Esse casamento ia de mal a pior. Para complicar mais ainda, ele olhava para aquela criança, para aquele filho, achava o filho feio, achava que os olhos não eram parecidos com os dele, ele procurava ver as características do filho, ele ver se ele encontrava em algum funcionário da fazenda, ele estava consumido pelos ciúmes. Então foi uma situação que foi se tornando insustentável. A Madalena já não aguentava mais, já haviam passado alguns anos dessa convivência horrível que eles tinham, e ela escrevia muito, ela era professora, né? E um belo dia ele acha uma folha solta que por acaso, ao vento, sei lá, ele pegou, e na compreensão dele, poucas palavras que ele pôde ler naquela folha era parte de um texto maior, né? Era um fragmento. E ele deduziu na sua compreensão de que era uma carta para um homem. E ele aí vai contestá-la, ele vai confrontá-la. E na fazenda havia uma capela, e ele chama ela na capela e ele diz assim, isto é uma carta para um homem, você está me traindo. E ela calmamente diz, sim, é uma carta para um homem. Tá? E ele fica furioso, de bravo, né? E ele, consumido pelo aquele ciúme, ela diz, o restante da carta está lá no gabinete, na parte onde eles trabalhavam, onde ela escrevia. E ele, consumido pelo aqueles ciúmes, ele fica lá na capela, ela volta para casa e ele dorme lá. Ele acorda na outra manhã, alquebrado por ter dormido num banco, e vai para casa e está aquele alvoroço todo, e aí a tia dela diz para ele, vá ver o que você fez. E ele subiu até o quarto e encontra a Madalena morta. Ela havia se suicidado. E realmente a carta quando ele consegue colocar aquela página junto das outras, ele lê e era realmente uma carta para um homem, era uma carta para ele, dela para ele, dizendo que ela não aguentava mais aquela situação e que ela preferia morrer. E aí ele fica transtornado, ele não sabe mais o que fazer, aí os funcionários, desgostosos com a situação que se prolongava já por anos, eles começam a ir embora, deixá-lo só. Eles vão embora sem ter nenhuma indenização, sem ter nada, sem ter um outro lugar para trabalhar, simplesmente sair daquele recinto, daquele ambiente de trabalho. E foi um a um saindo, e ele foi ficando só, até que ele já não tinha mais ninguém com ele. Aí no final, já da história, ele nos conta nas memórias, o que estou é velho, 50 anos pelo São Pedro, 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo a maltratar-me e a maltratar os outros. Ele chegou à conclusão do que ele era, do que ele havia feito. Continuando, estraguei minha vida estupidamente. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que me aflige.
Então ele chega à conclusão de que se ele tivesse a oportunidade, ele não se remediria. Ele faria tudo novamente igual. Ou seja, ele teve a oportunidade de aprender e não aprendeu. Então esse é um espetacular romance do Graciliano Ramos. Eu confesso que eu havia lido no colégio, na minha adolescência, havia detestado. Inclusive teve um filme em que o São Bernardo foi estrelado por Otton Bastos, se eu não me engano, aonde num programa de assim da série do que eu cursava no colegial, fomos todos assistir o filme com a professora presente, aquela coisa toda, horroroso filme, tá? Pelo menos para nós na época, né? Parado, então a gente detestou aquela sessão de cinema. E agora, com a ocasião de ter sido mencionado, sido escolhido para leituras obrigatórias da URGS, eu resolvi fazer essa resenha e quem quiser ter a oportunidade, quem quiser não puder ler o livro ou quiser ter mais informações, assista o vídeo, ouça o podcast no Spotify. Se você gostou, deixa um like e no futuro, logo, logo estarei fazendo outro livro dessas leituras obrigatórias da URGS. Então, até lá, até a próxima.